Oi, amores! Esse é o segundo vídeo do canal. Se você puder deixar um comentário, ou curtir, ou compartilhar com os outros, eu agradeço muito. Essa prática vai ser no estilo da primeira, um vinyasa intermediário para avançado. Eu não vou passar muitas variações para quem não quer avançar muito nesse vídeo. Então ela realmente vai ser mais avançada mesmo. A gente pode começar nos colocando em uma posição confortável. E essa prática tem como foco a abertura de peito, que são as extensões de coluna. Então você pode começar relaxando as mãos sobre as pernas e fechando seus olhos por alguns instantes. Suaviza as expressões do seu rosto inicialmente, afastando os seus dentes dentro da boca. Ajusta a sua postura, mantenha a sua coluna ereta. Separa as clavículas, leva seus ombros para trás e para baixo. Assenta os isquios no chão. Mantenha o osso púbico paralelo ao cóccix. Faça algumas respirações profundas. Tentando trazer cada vez mais a atenção para você, para o ar atravessando as narinas, para esse momento presente, para o ambiente onde você se encontra. Para o seu corpo sentado nessa postura. Tenta fazer esse esforço para sustentar essa respiração mais extensa, mais lenta, durante toda a prática, durante as sequências e transições. Lembra que é ela que regula o nosso sistema nervoso e convida o nosso corpo, nossa mente, para o estado de relaxamento e de calma. Então nós podemos unir as mãos em frente ao peito, em Anjali Mudra. Se você sentir de trazer uma intenção pessoal para a tua prática, como um propósito, algo que seja importante para você, vibra nesse momento a sua intenção, se conectando com o seu sankalpa, talvez por meio de uma palavra, de uma frase, de uma afirmação. Você pode então abrir os seus olhos pela primeira vez e relaxa as mãos sobre as pernas. Uma ótima prática para todos. E a gente vai começar nos colocando em 4 apoios, alinhando os joelhos com o quadril e as mãos com os nossos ombros. Inspira no movimento da vaca, eleva a pelve, o queixo sobe, aproxima as escápulas, o umbigo desce. Expira, enrola a coluna no gato, fazendo o movimento contrário, afastando as escápulas, larga as costas, umbigo para dentro, queixo para o peito, cóccix para o chão. Não precisa seguir junto comigo, então siga junto com a sua respiração. Tentando conectar bem a atenção da tua mente com o movimento, em cada fase da sua respiração. Siga por mais alguns ciclos.
E faça um último ciclo, venha finalizando. Permanecendo então com a coluna neutra em 4 apoios. Puppy Pose ou Anahatasana, estenda os braços para frente, mantendo o quadril bem na linha dos joelhos, a coxa segue perpendicular ao chão, testa e queixo, peito em direção ao chão. Se você sentir que é possível, ao invés da testa, apoiar o queixo no chão, experimenta essa variação. Se sentir que é muito intenso, volta a testa. Leva o olhar à frente, vamos enrolar para a postura da cobra, criando uma onda na espinha a partir do cóccix. Vem enrolando a coluna, puxando o umbigo para dentro, começando a estender os joelhos, trazendo as coxas para o chão, osso púbico, todo o quadril. Postura da cobra. Se estiver muito intenso, pode descer na esfinge, talvez, antebraços no chão. Puxa o abdômen para dentro, costelas contidas, recolhidas, baixa o ventre também, afasta as clavículas, mantém. Voltamos para onde estávamos, dedos dos pés no chão, postura do Puppy Pose, quadril na linha do joelho, testa para o chão. Inspira, expira, volta para Bhujangasana, postura da cobra. Inspira, expira, volta para Puppy Pose, testa ou queixo para o chão. Inspira, expira, Bhujangasana. Esfinge, desça os antebraços no chão, com os seus antebraços paralelos um ao outro, na distância dos ombros, cotovelos embaixo dos seus ombros. Mantenha o peito do pé lá atrás no chão, recolha o abdômen, empurra o chão com o antebraço, levanta o osso externo. Flexiona a perna esquerda, pé direito vai ficar na borda externa, pé esquerdo passa por cima da perna direita para o lado direito e a gente gira o corpo para o lado esquerdo. Meia roda, se puder manter o braço, o antebraço paralelo à borda maior, mantém, nosso ombro vai ficar numa rotação externa, levanta o quadril, empurra ele para o alto, criando uma leve extensão de coluna. 3, 2, 1, volta o quadril para o chão, gira o corpo para baixo de novo, postura da esfinge. Flexiona a perna direita, pé esquerdo na borda externa, passa o pé direito para o lado esquerdo, gira o corpo para o lado direito, empurra o chão, subiu o quadril, tenta manter o antebraço dentro do possível do seu corpo, paralelo à borda maior, e subiu. Volta o quadril para o chão, volta para a postura da esfinge. Dedos dos pés no chão, levanta o quadril primeiro, encaixa ele direcionando o cóccix para os joelhos, firma o abdômen, levanta os joelhos na sequência prancha baixa, Shishulasana, pés para frente, quadril para cima, peito para trás. Lembra que tá tudo bem se o calcanhar não tocar no chão, pode deixar os joelhos um pouco flexionados. Mais importante é empurrar o teu ombro para longe da linha da mão. 2 respirações. Balasana, postura da criança, senta sobre os pés, testa para o chão. E vamos para o nosso primeiro Adho Mukha, cachorro olhando para baixo. Pode fazer qualquer movimento, intuitivamente, vai ganhando um pouquinho de espaço no seu corpo, explorando cada região. Espalhe os dedos das mãos, pressiona desde o polegar ao dedo mínimo. Antebraço gira para dentro, parte superior do braço, ombros giram para fora. Inspira, olha para as mãos, caminha ou salta, Ardha Uttanasana, peito paralelo ao chão. Expira, Uttanasana. Inspira, fica em pé, Urdhva Hastasana, leva os braços, mãos unidas. Expira, mãos em frente ao peito, Samasthiti. Inspira de novo, eleva os braços, Urdhva Hastasana.
Expira, flexiona o tronco à frente, Uttanasana. Inspira, Ardha Uttanasana, olhou à frente. Expira, Chaturanga, pés para trás. Primeira sequência com os joelhos, flexiona os braços. Inspira, postura da cobra. Expira, volta do Mukha Svanasana. Inspira, olha para as mãos, caminha ou salta, Ardha Uttanasana. Expira, Uttanasana. Inspira, fica em pé, eleva os braços, mãos unidas. Expira, Samasthiti. Inspira de novo, Urdhva Hastasana. Expira, Uttanasana. Inspira, Ardha Uttanasana. Expira, Chaturanga. Talvez sem joelhos agora. Inspira, Urdhva Mukha. Expira, Adho Mukha. Uma respiração profunda. Inspira, olha à frente, caminha ou salta, Ardha Uttanasana. Expira, Uttanasana. Inspira, fica em pé, Urdhva Hastasana. Expira, Samasthiti. Inspira de novo, eleva os braços, Urdhva Hastasana. Expira, Uttanasana. Inspira, Ardha Uttanasana. Expira, Chaturanga e pausa. Segura. Volta a prancha. Joelhos no chão, dedos dos pés no chão, senta na panturrilha, antebraço no chão. Olha para as mãos. Vamos entrar no Chaturanga de baixo, ao invés de entrar de cima. Fazendo a transição mais baixa que a gente conseguir. Olhou à frente. Mergulhou de trás para frente, tirando o joelho e antebraço, permanecendo com os braços flexionados. E segue o Vinyasa. Inspira, Urdhva Mukha. Expira, Adho Mukha. Inspira, olha à frente, caminha ou salta, Ardha Uttanasana. Expira, Uttanasana. Inspira, fica em pé, Urdhva Hastasana. Expira, Samasthiti. Inspira de novo, Urdhva Hastasana. Expira, Uttanasana. Inspira, Ardha Uttanasana. Caminha ou salta, mas lembra que tem a pausa, Chaturanga, segura. Empurra e volta, prancha, joelho, senta na panturrilha, antebraço para o chão, dedos dos pés no chão, olha à frente, mergulhou Chaturanga, inspira Urdhva Mukha, expira Adho Mukha. Uma respiração profunda. Inspira, sobe o pé direito, expira, pé direito entre as mãos. Anjaneyasana, desce o joelho esquerdo no chão, levanta o ombro na linha do quadril, mãos para cima. Une as mãos, flexiona o cotovelo, mãos atrás da nuca. Mantenha o cotovelo na distância do ombro, recolhe as costelas e o umbigo. Abre o peito, inclinando o ombro para trás, levando a mão em direção às escápulas. E volta a estender o braço, inspira. Expira, mão no chão. Tira o joelho esquerdo. Cresce essa perna direita lá no cachorro de uma perna. Flexiona o joelho direito, abre o quadril para o lado direito, aproximando o calcanhar do glúteo, levantando o joelho que consegue para o lado direito, empurra o chão com a mão, leva o torso para trás. Meia roda, pé direito no chão do lado esquerdo, tira a mão direita do chão, aponta os ossinhos do quadril para cima. Inspira. Expira, volta para o Adho Mukha, cachorro olhando para baixo. Desce os antebraços no chão, Shishulasana, postura do golfinho. Pode ficar aqui ou cresce a perna direita no Shishulasana. Mantenha o quadril paralelo ao chão. Quem subiu a perna direita, volta o pé direito para o chão, desce os joelhos no chão, senta na panturrilha. Uma respiração. Olha para as mãos. Inspira, expira, mergulha para Chaturanga, inspira Urdhva Mukha, expira Adho Mukha. Uma respiração profunda. Inspira, sobe o pé esquerdo, expira, pé esquerdo entre as mãos, joelho direito no chão, Anjaneyasana para o outro lado. Une as mãos lá em cima, flexiona os cotovelos, mãos atrás da nuca, fecha as costelas, mantém o abdômen firme,
E inclina o corpo lá para trás, se possível. Se sentir a lombar, volta para a vertical. Vai levando a mão lá em direção à parte alta das costas. Volta a mão para cima, inspira. Expira a mão no chão. Levanta o joelho direito, cresce a perna esquerda lá no cachorro de uma perna. Flexiona a perna esquerda, abre o quadril para o lado esquerdo, traz o calcanhar próximo ao isquio. Empurra o chão, peito, quadril para trás. Meia roda, pé esquerdo no lado direito, tira a mão esquerda do chão, quadril para cima. Inspira. Expira, volta do Mukha. Shishulasana golfinho, antebraço no chão. Pode permanecer aqui de novo ou cresce a perna esquerda lá no alto. Quadril paralelo ao chão. E desce o pé esquerdo, joelhos no chão, senta na panturrilha. Testa para o chão, uma respiração. Olha para as mãos, inspira. Expira, mergulha para o Chaturanga. Inspira, Urdhva Mukha. Expira, Adho Mukha. Uma respiração profunda. Inspira, olha para as mãos, caminha ou salta, Ardha Uttanasana. Expira, Uttanasana. Permanece aqui por alguns instantes, abraça os cotovelos, regulariza a respiração. Solta os braços, vem desenrolando a coluna até ficar em pé. Inspira, eleva os braços, une as mãos lá em cima. Expira, mãos em frente ao peito, Samasthiti. Inspira de novo, eleva os braços. Expira, Uttanasana. Inspira, Ardha Uttanasana. Expira, Chaturanga. E pausa, assim como no começo da prática. 4, 3, 2, 1. Deita de barriga para baixo. Ponta dos dedos das mãos no chão, na altura do peito, próximo aos ombros, mas na distância da borda do tapete, de cada borda respectiva. Firma o osso púbico no chão, afasta o cóccix da lombar, inspira, expira, inspira, empurra o chão, subiu na cobra alta. Expira, vem descendo, testa se aproxima do chão ou toca. Inspira de novo, subiu, cobra alta. Expira, volta. Mais duas, inspira. Expira. A última, inspira. Expira. Mãos embaixo dos ombros, dedos dos pés no chão. Empurra o chão, quadril para trás, depois para cima. Adho Mukha. Cachorro olhando para baixo. Inspira, sobe o pé direito. Flexiona o joelho. Eleva o joelho para o lado e para cima, abrindo o flexor de quadril. Inspira aqui de novo. Expira, joelho para o peito. Inspira, volta o joelho lá para cima. Mantém, se for confortável, tentar afundar o lado esquerdo do tórax para o chão, aproximando o antebraço esquerdo, cotovelo esquerdo do chão, mesmo sem flexionar o cotovelo. Inspira, expira, joelho para o cotovelo esquerdo. Estrela caída, estende a perna para o lado esquerdo na linha do quadril, eleva o braço esquerdo e mantém. 4, 2, volta a mão esquerda para o chão. Inspira, cresce a perna direita de novo flexionada. Afunda o lado esquerdo do seu corpo para o chão. A cintura esquerda, axila esquerda. Meia roda, pé esquerdo para o chão. Peito, quadril para cima. Inspira. Expira, volta a mão direita. Joelho direito para o peito. Pé direito entre as mãos. Crescente. Braços para trás e para baixo, entrelaça os dedos das mãos, inspira, abre o peito, expira, flexiona o tronco à frente, guerreiro humilde, testa para o chão.
Volta para vertical, solta as mãos. Forma o guerreiro 2, calcanhar esquerdo no chão. Gira o corpo para o lado esquerdo. Eleva o ossinho do quadril direito, mantendo os ossinhos do quadril paralelos. Inspira, reverte, mão direita sobe. Expira, volta a mão direita, desce ela no chão dentro do pé direito. Parsva Konasana, mão esquerda sobe. Nádega direita para frente e para dentro. Peito e cabeça para trás. Peito direito para o peito esquerdo. Perna esquerda girando de dentro para fora. Inspira. Expira, mão no chão. Prancha, pé direito para trás, sustenta na tábua. Joelhos no chão. Inspira. Expira, postura dos 8 pontos. Flexiona os braços, desce o peito e o queixo no chão e o quadril fica. Pode ficar aqui ou traga os joelhos um pouquinho mais próximos. Puxa o pé para o bumbum. Canela sobe, calcanhar próximo ao glúteo. Vamos para a postura da cobra. Volta o peito do pé no chão, empurra o chão, desliza o peito para frente, depois para cima. Inspira. Expira, volta Adho Mukha. Cachorro olhando para baixo. Uma respiração profunda. Inspira, sobe o pé esquerdo. Flexiona o joelho, abre o quadril para o lado esquerdo. Mais uma inspiração. Expira, joelho para o peito. Inspira, cresce de novo. Se possível, afunda o lado direito do torso para o chão. Inspira de novo. Expira, joelho para o cotovelo direito. Estrela caída, estende a perna para o lado. Eleva o quadril, tira a mão direita do chão. Volta a mão direita. Inspira, cresce a perna esquerda de novo. Abre o quadril, afunda a axila direita, cotovelo para o chão, sem tocar o antebraço, sem flexionar o cotovelo. Meia roda, última vez, inspira. Expira, volta a mão esquerda para o chão, joelho esquerdo para o peito, pé esquerdo entre as mãos. Subiu. Crescente, perdão. Ficou em pé, mãos para cima. Nossa, estou descabelado. Braços para trás e para baixo. Inspira, abre o peito. Gruda as escápulas, levanta o topo do colo, expira, flexiona o tronco à frente, testa para o chão. Inspira, volta para vertical, solta as mãos, expira, guerreiro 2 para o lado direito. Inspira, reverte, mão esquerda sobe, vai lá para o final do tapete, deixa o joelho esquerdo flexionado, desce o quadril. Volta a mão esquerda, Parsva Konasana. Mão esquerda no chão, eleva o braço direito. Peito esquerdo para o peito direito. Quadril para frente. Uma respiração. Mais uma. Desce mão direita no chão. Prancha, pé esquerdo para trás. Segura. Joelhos no chão. 8 pontos de novo, flexiona os braços, peito, queixo para o tapete, quadril fica. Ou fica onde está, ou traz o joelho um pouquinho mais perto, ou fica onde está, ou puxa o calcanhar para o bumbum. Ou permanece onde está também, ou a gente pode levar as mãos lá no tornozelo e aproximar o pé para o bumbum com a ajuda da mão. Quem pegou no pé, volta a mão para frente, desce o pé para o chão, inspira, cachorro olhando para cima, expira, cachorro olhando para baixo. Essa é a nossa última postura do Adho Mukha. Fica o tempo que você quiser nela. E quando quiser descansar a Balasana, joelhos para o chão, testa para o chão ou sobre as mãos. E acalma a respiração.
Depois que você descansar na sua postura da criança, você vai desenrolar a coluna, passar as pernas para frente. E a gente vai para a postura do Chakrasana, que é a postura da roda, deitando de barriga para cima. Então deita no seu tapete. Deixa os pés na distância do quadril, joelhos flexionados. Mantenha o pé alcançando o dedo médio da tua mão no teu calcanhar. Dedos apontando para frente, para nossa perna ficar numa rotação interna ou neutra. Nunca o dedo para fora, para frente. Vamos posicionar a mão embaixo do ombro, com os dedos na direção dos nossos pés. Cotovelo na distância do ombro apontando para o teto. Nós vamos empurrar o chão com a mão, colocar o topo da cabeça no tapete para preparar para subir. Leva a mão um pouco mais na direção dos seus pés. Mantenha o cotovelo apontando para cima, direciona o cóccix lá para o joelho. E aí você pode preparar, empurrar o chão e subir totalmente na tua postura da cobra. Empurrando o peito lá para a parede. Se ficar mais fácil, levanta o calcanhar um pouquinho para roubar na postura, solta a cabeça, relaxa o pescoço. Não precisa ser uma extensão de coluna perfeita, se estiver na metade do caminho, tá tudo bem. E aí volta. Não faça nenhum movimento ainda. Só deixa a coluna neutralizar. Abraça as pernas unidas, Apanasana. Rola para o lado ou para frente para sentar. Cruza as canelas no centro, em Sukhasana. Puxa a carne da nádega para trás para sentar bem sobre os ossinhos. Mãos atrás do quadril, num primeiro momento só cresce, empurrando o chão. Aproxima as escápulas, leva um cotovelo na direção do outro, ativando o tríceps, cabeça na linha do ânus, centro do peito se ergue, mas não explode com o abdômen para frente. Mantém ele para dentro e só cresce. Inspira, expira, mãos aqui na frente, caminha com a mão para frente, relaxa a testa em direção ao chão. Alongue as suas costelas frontais em direção às canelas, o centro do peito em direção às mãos, tudo para longe dos ossinhos do quadril. Mantenha os isquios, os ossinhos do bumbum firmes no tapete, então cuida para não jogar o peso para o tornozelo aqui na frente. O peso está lá no quadril. Volta devagar. Troca o cruzo da perna. Sempre tentando levar os pés para os lados nessa posição, abaixo dos joelhos, dentro do possível. Sola do pé aponta para a lateral. Então, o tornozelo interno está paralelo ao tornozelo externo. Agora a gente vai crescer. Inspira, eleva os braços e cresce. Expira, indo à frente. Mão no chão, relaxa a testa. Solta a cabeça, relaxa o pescoço, mas nem por isso você se enrola na coluna. Mantém sempre querendo criar uma distância entre as vértebras. E por outro lado, dando uma empurradinha para o quadril, no quadril para trás.
E volta. Estenda agora as pernas para frente, por favor. Paschimottanasana. Puxa a pele do bumbum de novo para trás, se ajustando sobre os isquios. Dedos dos pés para cima, tornozelo flexionado e pés juntos. Inspira, eleva os braços, alonga a coluna. Expira, flexiona o tronco à frente, onde alcança, segura. Se você alcança nos pés, segura nas bordas externas dos seus pés e não nos dedos. Leva os ombros para trás, afasta as clavículas, abre o peito. Inclina a pelve para trás. Empurra a borda interna do seu pé para frente. Usa a respiração para criar ações. Inspira, cresce. Expira, flexiona o tronco à frente. E volta. Mãos ao lado do quadril, pode enrolar a coluna, contrai o abdômen, sempre tentando manter o ombro para frente e não para trás da linha do quadril, por enquanto. Força no quadríceps, pé de bailarina, levanta a coxa direita e volta. Levanta a esquerda e volta. Direita, volta, esquerda, volta, direita, desce, esquerda, desce, direita, desce, esquerda, desce. Agora a gente inclina o tronco para trás, sim, sobe as duas juntas e desce. Subiu e desceu, subiu e desceu. Mais duas. E última. Boa. Mãos ao lado do quadril. Vamos tentar subir o quadril agora. Volta pé de palhaço. Força no chão para empurrar o chão com a palma. Eleva o quadril do chão. Desliza ele para trás em direção ao final do mat. E segura. Sobe o pé direito e volta. Sobe o esquerdo e volta. E descansa. Deitamos de barriga para cima. Mais uma vez. Postura do bebê feliz, Ananda Balasana. Separa os joelhos, eleva a sola do pé para o teto, puxa os joelhos para cada axila, aproximando as coxas das cinturas, mantendo o sacro, o cóccix no chão. Canela perpendicular ao chão. Abraça as pernas unidas. Afasta os braços para as laterais. Solta as pernas em forma de cruz, perdão, na altura do ombro. Solta as pernas para o lado esquerdo. Olha ou para cima ou para o ombro direito. Inspira, volta ao centro. Expira para o outro lado. Inspira, volta ao centro. Expira, pode deitar no seu Shavasana, em uma posição confortável. Se você está de óculos como eu, tira o óculos. Deita de barriga para cima, com braços e pernas afastados do corpo. Relaxa o rosto, afasta os dentes. O que nos causa angústia, ansiedade, desconforto, apertamento, restrição. É a natureza de mudança constante da mente. Nossa mente está sempre mudando, os pensamentos são efêmeros, eles vêm, vão, estão sempre se transformando, nossos estados mentais se transformam, e isso nos dá uma sensação de ausência de controle, de instabilidade. Mas o yoga nos aponta
que há uma parte dentro de nós que não é efêmera, que é perene, que é sempre constante, que não se altera, que é a consciência, pura presença, que está por detrás da mente, que é a nossa verdadeira natureza e que, portanto, a gente pode se apoiar, porque somos nós. Onde a gente pode encontrar segurança e estabilidade. Além do âmbito dos pensamentos. Então agora procure apreciar o seu Shavasana e essa natureza de calma, de presença, que só percebe as sensações do corpo e da mente, mas que não se envolve com eles.